Bom, o jeito é esse, né? Quer dizer, visitas virtuais, já que pessoais é mais difícil. Mas eu também quero agradecer o convite, uma satisfação muito grande poder participar e verificar o interesse que vocês têm por esse debate, né? E pela própria formação em si, pela quantidade de participantes nesse momento aqui, que seguramente já ocorreram antes e que vão se repetir. Agora, a partir do título que me foi proposto, para falar da geopolítica pós-pandemia, na verdade, para falar de pós qualquer coisa em relação à pandemia, você tem que falar do antes. Porque a pandemia em si, ela não gera os fenômenos, os fatos, ela, na verdade, ela exacerba, ela, digamos, dá uma dimensão diferente, maior, a fatos já existentes. Então, se a economia vinha mal, óbvio que ela ficou muito pior a partir do evento da pandemia. Se as políticas sociais vinham mal, obviamente elas também pioraram com a pandemia, mas não foi a pandemia em si que gerou esses efeitos, vamos dizer assim, originalmente negativos. Então, para fazer isso, e principalmente ao falar de geopolítica, que são acontecimentos, fenômenos, que não ocorrem assim de um dia para o outro, mas que ocorrem ao longo de um certo período que você tem que registrar, alguns períodos mais longos e outros mais curtos, eu teria que me referir a uma série de acontecimentos importantes dos últimos 30 anos. Para colocar um certo marco aí, eu diria a partir dos anos 80, principalmente do final dos anos 80. E o primeiro fenômeno que se registra já naquela época foi a transformação das teses ou teorias neoliberais em políticas de governo. Inicialmente com a eleição da Margaret Thatcher na Inglaterra e logo em seguida do Ronald Reagan nos Estados Unidos e sucessivamente outros governantes em países envolvidos e em países em desenvolvimento. Esse período também marca o fim ou pelo menos teve um impacto muito forte no socialismo real. Praticamente se acabou, com exceção de alguns países, alguns poucos países, como Cuba, Vietnã, Coreia do Norte, China, né? Mas todo o leste europeu teve uma transformação política, econômica e social muito profunda e que impactou a geopolítica daquele momento, principalmente com o fim da bipolaridade que existia entre os países do socialismo real, dirigidos pela União Soviética, e os demais países, ou pelo menos uma grande parte dos países chamados ocidentais, coordenados aí pelos Estados Unidos. Também marca essa época uma transformação muito importante no mundo produtivo, né? Que foi o estabelecimento do que nós conhecemos hoje e chamamos hoje de cadeias produtivas globais, ou seja, um processo de inovação tecnológica que permitiu, junto com uma série de outras decisões no âmbito político e econômico, o estabelecimento de todo um processo de descentralização da produção mundial, inclusive em nível supranacional, formando essas cadeias produtivas com fornecedores na Ásia, com montadores em outras regiões, com mercados consumidores em terceiras regiões e assim sucessivamente. Não vou entrar nos detalhes, até porque vários de vocês conhecem o que isso significa muito melhor que eu. Se eu não me enganei ao escutar, se mencionou o termo sapateiro. Esse é um setor, por exemplo, que é parte de uma grande cadeia produtiva global de produção de calçados.
né? Inclusive dentro do Brasil, né? Onde os insumos básicos são feitos num lugar, enquanto que o produto final é montado em outro lugar, e assim sucessivamente, para que as empresas possam se beneficiar de todas as vantagens comparativas, ausência de impostos, mão de obra barata, enfim, uma série de fatores aí que estimulam isso. Num primeiro momento, essa grande transformação geopolítica, que foi o fim do socialismo real, gerou o que nós chamamos de unipolaridade, ou seja, aparentemente, apenas um dos atores havia vencido. E aí advém, inclusive, as várias teorias também, né? O Fukuyama falando do fim da história, a vitória definitiva do liberalismo econômico e político, né? E a derrota do socialismo, enfim, toda essa discussão aí. Mas, na verdade, a partir daí, embora num primeiro momento essa unipolaridade tenha se manifestado com muita força, também se percebe a ascensão de novos atores, seja um ator como a China, atualmente, que disputa esse espaço aí de grande potência e possivelmente primeira potência, mas também o que nós chamamos de centros hegemônicos regionais, entre os quais se poderia tranquilamente incluir o Brasil, mas não apenas o Brasil, Turquia, vários países europeus como Alemanha, o Japão também seria um ator importante regionalmente falando, uma potência importante, e assim sucessivamente, né? E a ex-União Soviética, agora transformada principalmente tendo como país principal a Rússia. Processos de integração econômica, onde eu menciono o mais importante deles, o mais profundo, que é a integração da União Europeia, que chegou a estabelecer, inclusive, uma moeda única para quase 20 países, né? Um processo também absolutamente desconhecido até recentemente. Já mencionei, mas vou voltar a falar dele, né? A disputa China e Estados Unidos atual, uma disputa não apenas comercial e econômica, mas também uma disputa geopolítica importante. E aí eu recomendo, se vocês tiverem interesse, a leitura de um livro do John Paul Kennedy, que se chama Ascensão e Queda das Grandes Potências, porque aí ele demonstra principalmente ao longo da história moderna, como que uma potência substitui a outra e que tipo de processo ocorre nesse momento, né? Não apenas do ponto de vista da economia, mas também do ponto de vista da disputa em si e da geopolítica em si. E a má notícia é que, com exceção da transferência, né, da Inglaterra como potência hegemônica para os Estados Unidos, todos os demais processos se deram por intermédio de guerras. Então, quando muda da hegemonia genovesa para a hegemonia dos Habsburgos, né, Espanha, Império Austro-Húngaro e outras regiões, houve guerra. Quando esta potência derrotada pelos Países Baixos, foi também por intermédio de guerra. Quando os Países Baixos cedem a hegemonia para a Inglaterra, isso também foi por intermédio de guerra. E a exceção foi, vamos dizer assim, o modo concertado, o modo negociado com que se deu o processo inglês para a ascensão dos Estados Unidos. Então, não está descartado, e vários estudiosos se debruçam sobre isso, a possibilidade de conflito nessa transição que ocorre hoje em dia, mas que também não é uma transição absolutamente acabada, isso é um processo longo,
né, entre Estados Unidos e China. Se alguém aqui teve a oportunidade, por exemplo, de visitar Londres, a capital inglesa, você vai ver o que ainda é uma potência, né? Os ingleses, apesar de não serem mais a potência hegemônica, né, exibem digamos, um vigor econômico extremamente importante, e eles são capazes até hoje de enviar tropas, né, forças armadas para outras regiões do mundo para defender seus interesses, né? Poucos têm essa capacidade. Um outro fenômeno que já é mais recente, mas que faz parte desse processo, é a ascensão da extrema-direita, enquanto expressão política, que sempre existiu, né? Não é de hoje, mas que aparentemente a extrema-direita saiu do armário, não somente no Brasil, mas em vários países da América Latina e do resto do mundo também, em particular na Europa e nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. A crise da social-democracia, a incapacidade de preservar o estado de bem-estar social e a intervenção do Estado na economia e das políticas sociais, como nós vivemos após a Segunda Guerra Mundial até aí o final dos anos 70. E, por fim, mencionaria também a crise das organizações internacionais, que começa a sofrer um questionamento não somente por parte da extrema-direita, que questiona o chamado globalismo, enfim, todo esse discurso vazio que o nosso chanceler vem apresentando, mas também sofre críticas pelo lado esquerdo, exatamente porque se criou uma institucionalidade. A institucionalidade, na minha opinião, é importante para que os processos de globalização e integração possam avançar, mas elas atingiram um nível em que as forças políticas nacionais, como partidos políticos, sindicatos e outras organizações, não conseguem mais incidir sobre os rumos que essas organizações internacionais adotam, seja na Organização Mundial do Comércio, seja no próprio processo da União Europeia, onde as decisões são tomadas pelo Conselho Europeu, sem que o cidadão comum possa, de fato, influenciar os seus rumos. Isso, evidentemente, tem provocado uma crise muito importante. Ainda mais, pegando o exemplo europeu, onde você verifica que os salários não sobem, porém o custo de vida sobe, particularmente o custo da habitação. Então, para um casal recém-casado, por exemplo, na Europa, que trabalha, onde os dois trabalham, conseguir pagar aluguel ou mesmo comprar uma residência é um sufoco, tem sido um sufoco bastante grande, porque a sua remuneração já não alcança como alcançava em outras épocas. Bom, aí vem a questão, como é que o Brasil se coloca nesse processo e nessa conjuntura? Então, nós temos que olhar para trás também, não somente o período mais recente. E aí eu identifico duas visões. Uma, que é uma visão que analisava, ou analisa, alguns ainda seguem essa tônica, o Brasil como uma potência média, um país que não tem excedentes de poder militar, econômico e de outras origens para impor ou para disputar sua visão geopolítica, e cuja inserção na globalização teria que ser negociada ou até subordinada, principalmente em relação às cadeias produtivas globais. Essa visão no Brasil, essa visão geopolítica internacional, de relações internacionais, prevaleceu principalmente desde o início da redemocratização do Brasil, o governo Sarney, até o final do governo Fernando Henrique Cardoso. O que não quer dizer que não tenham havido iniciativas, e alguns deles até com
digamos, alguma pintura, alguma tintura nacionalista nesse período, mas ela foi bastante tímida. Então, por exemplo, a adesão aos processos de integração. Muito bem, nós fomos um ator importante para a constituição do Mercosul, sem dúvida nenhuma. O Mercosul sem o Brasil não seria a mesma coisa. Porém, também com uma série de limitações, principalmente no que tocou à possibilidade de uma institucionalidade maior do Mercosul para que ela pudesse contagiar positivamente o conjunto das sociedades dos países desenvolvidos. E isso, na verdade, até hoje não ocorre. Então, tudo é bastante centralizado nas mãos dos encontros presidenciais semestrais que ocorrem dos países integrantes do Mercosul. E mesmo a sua expansão, que chegou a ocorrer com a adesão da Venezuela como membro integral, né, como membro pleno, também está bastante limitada nos dias de hoje. E hoje você não vê grandes novidades aí no que tange ao processo do próprio Mercosul. Bom, mas também naquela época se criou a CPLP, né, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, foi uma iniciativa também com aspecto mais político e cultural, mas importante, né, porque se volta principalmente para países de idioma português na África. Houve alguma discussão ainda durante o governo Itamar Franco da criação de uma área de livre comércio da América do Sul, ou seja, olhando um pouco a possibilidade de uma integração sul-americana, e que chegou a provocar, inclusive, a realização de uma reunião de países sul-americanos no Brasil na época do próprio Fernando Henrique. Agora, e a preferência, porém, a preferência das relações internacionais do Brasil naquela época eram as relações sul-norte, ou seja, a nossa relação com as grandes potências, com os países mais centrais e desenvolvidos. E essa visão que eu descrevi aqui superficialmente, né, ela partia principalmente de uma hegemonia que nós chamamos de americanista no Itamaraty, ou seja, dos diplomatas que tomavam as decisões e que compartilhavam essa visão limitada das possibilidades do Brasil no cenário internacional. E, em contraposição a esta visão, nós tivemos, a partir de 2003, ou, digamos, com o resultado eleitoral de 2002, até 2016, aproximadamente, uma outra visão. Primeiro, que o Brasil seria um centro regional hegemônico, no caso, um centro regional hegemônico na América do Sul e na América Latina, sem dúvida nenhuma. Que o mundo já não era mais unipolar, né? Que ele era multipolar e que haveria outros centros hegemônicos regionais, seja na África, por intermédio da África do Sul, Nigéria, Egito, fosse no Oriente Médio por intermédio da Turquia, o próprio Irã, né, e outros. Na Ásia, sem dúvida nenhuma, a China, o próprio Japão, Coreia do Sul em ascensão, na Europa, a Alemanha, a França, enfim, que essa multipolaridade ela teria que impactar de alguma maneira e de forma positiva a geopolítica mundial. E o Brasil se colocava, né, segundo essa visão, entre as 10 grandes potências do mundo. Na verdade, o Samuel Pinheiro Guimarães, que foi secretário-geral do Itamaraty durante a maior parte do governo Lula, ele fazia a seguinte comparação: se você pegar os 10 maiores países do mundo, do ponto de vista de população, do ponto de vista da economia, do ponto de vista geográfico, tem 3 que
que correspondem a essas três questões. Dá licença só um pouquinho. Eu vou... Não, tranquilo. Estava esperando isso vai longe. Tudo bem, Cláudio. Faz parte do nosso dia a dia agora. Pode ir. Enfim, entre esses 10 países, apenas 3 respondem sim a esses 3 quesitos. E o Brasil é um deles. Os outros 2 são a China e os Estados Unidos. Esse é um dado extremamente importante. Então, nós estamos entre as 10 maiores economias, as 10 maiores geografias. Libera teu áudio, Cláudio. Desculpa. Repetindo, então, desculpa. Nós estamos entre as 10 maiores economias, as 3, entre 3 delas, entre 3 maiores geografias, entre os 10, e entre as 3 maiores população, entre esses 10 países que eu poderia mencionar, que são Brasil, China e Estados Unidos. E que, se não tínhamos excedente de poder militar, econômico, para exercer nossa soberania, para exercer nossa influência, nós teríamos o que nós chamamos de soft power, ou seja, poder suave, o poder de convencimento por intermédio da política, da cultura, da atração que o Brasil é capaz de exercer, né? Quem não gosta de visitar o Brasil? Né? Tem um potencial turístico aqui que é impressionante, não só por causa das belezas naturais, mas também por conta do que é o Brasil, do que é o seu povo, né? Enfim, a infraestrutura pode estar devendo ainda sobre esse aspecto, porém, há vários atrativos aí que atraem as pessoas. Bem, com essa visão, o Brasil poderia se tornar, então, o que nós chamamos, utilizando o inglês, né, um player, um jogador internacional, ou seja, alguém que pudesse exercer políticas e que pudesse influenciar determinadas políticas em discussão pelo mundo, seja no âmbito climático, ambiental, seja no âmbito geopolítico, seja no âmbito econômico, das negociações comerciais e assim sucessivamente. E para isso, nesse período, se adotou uma série de iniciativas que todos nós, eu creio, estamos acostumados a elogiar e relembrar, principalmente quando nós comparamos com o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Que foi a prioridade dada aos processos de integração regional, principalmente, seja o Mercosul, seja a criação da Unasul, da CELAC, né, do IBAS, né, a nossa articulação aí logo no início do governo Lula com a Índia e a África do Sul, depois os BRICS e todos os desdobramentos que houve nos BRICS com a criação do novo arranjo de desenvolvimento, o Banco dos BRICS e assim sucessivamente. A prioridade dada às relações Sul-Sul, né, para a área comercial e política, as relações com a África, o Caribe, outras regiões do planeta, aí, com a abertura de novas embaixadas, estabelecimento de novas relações que não existiam praticamente até então, a discussão e a busca de uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, não somente para nós, mas para outras potências regionais em ascensão, o nosso oferecimento de técnicos para ocupar cargos onde nós somos bem-sucedidos na FAO, né, com o Graziano, que terminou seu mandato agora há pouco, na Organização Mundial do Comércio também.
a participação do Brasil em missões de paz, que já não era uma novidade, mas já vinha ocorrendo antes, e principalmente a iniciativa, né, que o Brasil teve junto com a Turquia naquela ocasião, de tentar intermediar um acordo entre o Irã e os demais países sobre a política nuclear do Irã. E que acabou sendo rejeitado pelas grandes potências na época, porém, acabou sendo adotado alguns anos depois exatamente do mesmo jeito. Ou seja, poderiam perfeitamente ter adotado e ganhar o tempo e evitado um monte de sofrimento se tivessem seguido aquilo que o Brasil ajudou a negociar na época. Agora, esses fenômenos, todos esses fatos, todos, principalmente que marcaram esses 30 anos, foram exacerbados agora pela pandemia. Então, a xenofobia, né, a injusta, digamos, injusto ataque, né, aos imigrantes é um fato, né, que a extrema-direita tem utilizado para fazer a disputa política. Eu recomendo que vocês deem uma olhada no relatório dessa semana aqui, do PNUD, do Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que analisa a situação da migração nos dias de hoje. Não somente que o número de imigrantes que são forçados a emigrar, sejam por fenômenos naturais, por conflitos. Ninguém migra porque gosta, né? Migra porque é obrigado a buscar uma situação melhor. Primeiro que, numericamente, em relação à população mundial, representa não mais que 3% da população mundial que migra, né? que se move. E principalmente para os países mais próximos da onde os imigrantes saem. Não é um fenômeno que, vamos supor, tem um problema de conflito no Brasil, eu imigro para a Europa. Não, eu vou fugir para o Uruguai, eu vou fugir para o Paraguai, eu vou aqui perto, até para poder voltar assim que for possível, né? O negacionismo, né, da ciência, que se demonstrou principalmente aí na maneira como determinados governos trataram a pandemia, e que é o que vai fazer o Trump perder a eleição na terça-feira que vem. Principalmente, o principal fator talvez seja esse, a maneira absolutamente irresponsável como ele tratou a pandemia nos Estados Unidos, que foi, inclusive, a população mais vitimada no mundo, né, com esse processo aí. A ascensão da extrema-direita. A má notícia é que a extrema-direita veio para ficar e veio para disputar, e o Brasil não é um país isolado em relação a isso. Então, pode se preparar para aprender como lidar com esse fenômeno, como fazer o debate, como nos contrapormos, como questionar esse tipo de política. O questionamento das organizações internacionais, que eu já mencionei, não vou repetir. Conflitos regionais e uma nova corrida armamentista, né? Novas tecnologias aplicadas às armas de destruição em massa, que colocam novamente a paz mundial sob risco. E, para finalizar sobre esse aspecto, a disputa tecnológica, principalmente da tecnologia digital 5G. Então, o que está em disputa entre Estados Unidos e China não é somente quem será a nova potência mundial, se os Estados Unidos se mantêm ou se ela será substituída pela China, se isso será pacífico ou não, mas sim quem vai dominar essa tecnologia, porque essa vai ser a fonte principal do acúmulo capitalista do próximo período, junto com as tecnologias 4.0, a nova industrialização, a economia de plataformas, e assim sucessivamente. E para concluir a exposição, que eu acho que já me prolonguei até demais,
O que é a política externa do Brasil hoje? É um nada. É um isolamento total, é uma política externa sem rumo e sem consequências. Não é apenas de aproximação com os Estados Unidos, mas pior do que isso, é aproximação com um setor ideológico do governo dos Estados Unidos. Não é uma aproximação que se poderia dizer, não, vamos nos subordinar aos Estados Unidos do ponto de vista da economia, da política, vamos negociar com eles o que eles nos transfiram, o que tem de bom e tal. Não é nada disso, é simplesmente a aproximação da extrema-direita estadunidense por parte da extrema-direita brasileira que hoje nos governa. E isso é o caminho certo para o isolamento, porque as outras declarações de amor que têm sido feitas aí por Israel, pela Hungria, pela Polônia, não têm relevância nenhuma do ponto de vista de relações internacionais e do ponto de vista de aliados, né? Ou de alianças significativas. Não tem absolutamente qualquer relação com isso. Agora, apesar desse isolamento, o que busca, do ponto de vista mais concreto, e eu acho que de uma maneira um pouco improvisada, a burguesia brasileira? Bom, o setor agroexportador quer continuar exportando para a China. E, se possível, incluir a União Europeia por intermédio desse acordo Mercosul-União Europeia, que nada mais é, do ponto de vista de conteúdo, do que uma área de livre comércio das Américas, uma ALCA reloaded, né? Vamos dizer assim, recarregada aí, porque o conteúdo é exatamente o mesmo. O problema é que os europeus são mais simpáticos, temos uma relação melhor, nós sempre fomos voltados para o Atlântico e não tanto para o resto do nosso continente, né? Quem nos descobriu e quem nos colonizou foram os europeus, enfim, há uma visão cultural, né, na América Latina e no Brasil em particular, diferente da maneira como enxergamos os europeus e da maneira como enxergamos os americanos, né? E isso tem impacto na reação ou não reação a um acordo como esse. E o setor industrial brasileiro quer um acordo com os Estados Unidos, porque atualmente ou China é o primeiro parceiro comercial e os Estados Unidos o segundo, ou eles se revezam. Agora, na relação comercial com a China, nós basicamente só exportamos produtos primários e importamos bens industriais. No caso da relação comercial com os Estados Unidos, há um certo mix aí. Então, alguma possibilidade do setor industrial brasileiro também manter uma participação. Esse acordo que foi assinado a questão de uma semana ou 10 dias atrás, entre os dois governos, americano e o brasileiro, para facilitar algumas regras de comércio, visa dar início, na verdade, a um novo processo de negociação, visando recuperar o conteúdo daquela ALCA que nós conseguimos rejeitar no início do governo Lula, em 2003, com a proposta da negociação dos 3 trilhos, e depois, quando o Bush tentou retomar as negociações em Mar del Plata, em 2005, quando os governos Lula, Kirchner, Tabaré Vázquez, Chaves, Evo, etc., rejeitaram essa possibilidade. Por fim, não posso deixar de mencionar, mesmo que rapidamente, o processo latino-americano. Nós passamos por um retrocesso político muito importante, muito forte, com algumas derrotas eleitorais e golpes de Estado em outros lugares, como foi o caso do Brasil e da Bolívia. Por isso que retomar o poder, né, o governo boliviano é importante, que demonstrou a vontade da população boliviana de volver, né, de voltar a governar aquele país, e conseguiram.
esse processo chileno, embora esteja no seu início, que agora que começa a batalha dura pelo conteúdo de uma nova Constituição, mas também a possibilidade, conforme já foi mencionado, de uma vitória presidencial, eleitoral presidencial no Equador no mês de fevereiro, quando haverá eleições naquele país, e aos poucos ir retomando e aprendendo com os nossos erros e acertos ao longo desse tempo, para que nós possamos reconstruir, principalmente na área geopolítica e na política exterior, aquilo que nós vivemos entre 2002, 2003 e 2016. Né? Não é por saudosismo, mas porque aquela foi a política correta e os resultados, os indicadores todos apontam para isso. E principalmente quando comparamos com o que acontece hoje em dia, esse vazio, esse isolamento, essa transformação do Brasil num pária internacional, que o atual chanceler disse que não é nenhum problema, pode não ser problema para ele, agora é um problema para o país e para os brasileiros. Então, gente, muito obrigado. Desculpa ter ultrapassado o tempo aí, mas é isso que eu queria deixar como mensagem inicial nesse debate. E estou à disposição de vocês pelo próximo período aí desse momento de formação. Obrigado. É um bloco bastante grande. Isso. Vamos, então, passar para você. Então, eu vou tentar responder o mais rápido possível e peço desculpas se eventualmente acabar omitindo... Fique à vontade que nós temos um tempo. Tá bom. Mas, de qualquer maneira, tentar dividir um pouco aí o debate entre os vários temas aí, principalmente as relações Brasil e Estados Unidos, ou relações Brasil e China e outros países, a partir do cenário que se defina na eleição presidencial dos Estados Unidos na semana que vem. Bom, primeiro que se o Trump vencer, o processo continua como está. Ou seja, o governo brasileiro cedendo tudo que lhe interessa ceder para manter sua suposta aliança e amizade com o presidente Trump, que não é uma aliança e amizade com o país Estados Unidos, e sim com um determinado personagem em determinado setor ideológico dos Estados Unidos. Isso tem que ficar muito claro. Tanto é que o Bolsonaro aceitou uma série de medidas para favorecer a campanha eleitoral do Trump, com uma história lá de nós importarmos etanol. Com esse canavial todo que nós temos aí, faz sentido importar etanol dos Estados Unidos? Óbvio que não. De aceitar sobretaxação de aço e alumínio sem qualquer questionamento, né? Que foram medidas que o Trump, obviamente, adotou como parte da sua campanha para agradar determinados setores no interior do eleitorado estadunidense. Então, se ele vencer, as coisas permanecem como estão e tenderão a se acirrar, inclusive na política destrutiva do Trump, do multilateralismo, das organizações internacionais, que o Trump levou adiante durante esse primeiro mandato. Isso tende a se aprofundar. Né? A Organização Mundial da Saúde e outros. Né? Se vence o Biden, que tudo indica que é o que vai acontecer, a relação do Brasil com o governo norte-americano ficará bem mais difícil. Isso não há dúvida, por conta de uma posição que o Partido Democrata tem de apoio a direitos trabalhistas e ambientais, principalmente nas relações internacionais e nas relações comerciais, não somente com o Brasil, mas com qualquer um, principalmente com outros países em vias de desenvolvimento.
E esse é um fator que vai gerar, evidentemente, atritos. E, por coerência, a tendência será, né, porque se o Biden vence a eleição, a tendência também é os democratas manterem, pelo menos pelos próximos 2 anos, a maioria na Câmara de Deputados e, possivelmente, conquistar agora a maioria também no Senado. Ou seja, Biden poderá vir com muito poder, né, com poder interno, inclusive para discutir qualquer tipo de política, seja com o Brasil, seja com quem for. A relação Estados Unidos e China não deverá se modificar muito, não, independentemente de quem vencer as eleições. Que a maioria da opinião pública estadunidense olha com muita desconfiança para a China. Eles veem a China como uma ameaça econômica, uma ameaça aos seus empregos, uma ameaça à sua hegemonia, enfim, como uma ameaça. E os democratas também. Então, eles poderão ser mais, e serão seguramente, menos brutos, vamos dizer assim, menos rudes na relação, mas a relação será conflituosa. Se ela vai provocar algum conflito mais direto, aí é difícil avaliar. Aí depende de se o bom senso consegue prevalecer. Que atualmente há uma série de provocações no próprio cenário asiático, nas proximidades da China, não há dúvida. Até porque a China disputa o mar territorial com vários outros países da região, com o Vietnã, com as Filipinas, com o Japão, né, em torno das ilhas, uma região onde se supõe que possa haver petróleo em razoável quantidade, ou seja, há aí uma disputa geopolítica local, aonde o governo norte-americano tem interferido, principalmente devido à sua aliança histórica com Taiwan, que a China considera como uma província rebelde apenas, e não como um outro país. Mas que, de fato, as Nações Unidas não reconhecem como um outro país, mas que os Estados Unidos tratam como se fosse, né? Vendendo armas, comerciando normalmente, né? Defendendo e assim sucessivamente. Acho que o resultado eleitoral estadunidense não vai repercutir sobre as nossas exportações de produtos agrícolas para a China. Eu acho que nesse cenário o que mais vai pesar será a decisão brasileira sobre qual tecnologia 5G que irá adotar, se da Huawei, né, a empresa chinesa, ou se da Nokia ou da Ericsson. Eu acho que isso que vai pesar. Sobre a confidencialidade dos dados, etc. e tal, isso é ameaçado em qualquer hipótese, né? Não é que os chineses são malvados e estão construindo um sistema que permita espionar todo mundo. Não. O sistema ou permite ou não permite devido ao seu conteúdo tecnológico. Eu não sou dessa área, portanto, conheço muito pouco, mas o que você será capaz de fazer com a tecnologia Huawei, você também será capaz de fazer com a tecnologia Nokia. Ou seja, aquilo que já aconteceu conosco, né? A espionagem da NSA sobre a presidente Dilma e sobre diretores da Petrobras, isso poderá acontecer em qualquer hipótese. E não é porque os Estados Unidos se opõem, aliás, que a China se opõe aos Estados Unidos, que por isso eles são uma boa potência. Eles serão uma nova potência. E a nossa relação com ela, né, terá que ser tratada dessa forma. Ou seja, com a nossa soberania, com a defesa dos nossos interesses, assim como deveríamos fazer frente aos Estados Unidos, devemos fazer frente a qualquer outra relação que a gente venha a ter. Vamos ver aqui.
Bom, sobre a campanha eleitoral municipal. Nós estamos passando, de fato, por uma campanha municipal difícil, não por causa do Bolsonaro em si, mas por conta que não há um sentimento de mudança. Ou seja, a possibilidade da reeleição de muitos prefeitos, que não são necessariamente do grupo Bolsonaro, mas pode ser de outros partidos de direita, é muito forte, né? Com exceções, felizmente, muito animado aí com essa possibilidade de Porto Alegre e alguns outros lugares, mas de uma maneira geral é isso que está acontecendo. O Trump, a derrota do Trump nos ajuda na disputa com o Bolsonaro, mas não na disputa mais geral com a direita brasileira. Até porque quem ama o Trump é o Bolsonaro e os demais não têm se manifestado dessa forma. Sobre o movimento sindical. Bom, o movimento sindical europeu, obviamente, é um movimento sindical que tem muita tradição, tem muito poder, que acumulou muito ao longo de décadas. Alguns deles, algumas centrais sindicais já cumpriram mais de 100 anos de existência, mas, apesar desse poder, há um processo de declínio do movimento sindical europeu. Nas últimas décadas, eles basicamente só têm negociado a retirada de direitos. Não têm negociado ou lutado por grandes, vamos dizer assim, mudanças transformadoras, né? Até porque a crise da própria social-democracia, o que permitiu essa ascensão do movimento sindical europeu, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, foi essa aliança que houve entre partidos social-democratas e democratas cristãos no governo com a ação sindical. Então, conquistando aí uma série de benefícios, aposentadoria, seguro-desemprego, assistência à saúde, enfim, essas políticas públicas todas que começaram a ser reduzidas já há vários anos na Europa, né? E que continuam. E o declínio sindical europeu também vem por intermédio da perda de filiados, de trabalhadores organizados. Por quê? Porque aí uma visão muito particular minha, que eu tenho defendido onde eu posso, que nós estamos entrando na quarta revolução industrial, né, a revolução 4.0, mas a nossa organização ainda é a organização da segunda revolução industrial. E ela não é mais compatível com a realidade do mercado de trabalho atual. Trabalho informal, trabalho temporário, trabalho precário, alto desemprego, enfim, setores do mundo do trabalho que estão absolutamente excluídos da representação e da organização sindical. Sobre a pergunta do Claudir, bom, o movimento sindical europeu se tornou forte sem imposto sindical, a partir da contribuição voluntária do conjunto dos trabalhadores, né? E se tornou forte não tendo esse tipo de financiamento. Agora, é evidente que, no nosso caso, há setores mais difíceis de organizar, que eram altamente dependentes da contribuição compulsória. Setor do comércio, setor da construção, principalmente, e menos no setor industrial, no setor estatal, né? Setor de serviços como os bancários e outros. Então, isso depende. Eu acho que é possível, tem vida depois do fim do imposto sindical. Agora, tem setores que amargam muitas dificuldades para poder responder, né, para poder se levantar sem essa contribuição, né? Então, eu estou aqui numa resposta um pouco gelatinosa, vamos dizer assim, nem muito a favor, nem muito contra. Agora, eu acho que, ao longo da história, e eu digo isso como tendo feito parte
da direção da CUT, nós erramos ao não propor uma transformação no financiamento do movimento sindical brasileiro por intermédio de uma transição. Inicialmente, nós queríamos o fim do imposto sindical amanhã, no dia seguinte. E quando houve propostas, não, vamos decretar um prazo para a sua extinção, nós rejeitamos essa proposta. E quando finalmente acabou, acabou da noite para o dia e nós ficamos na chuva, né? Porque a própria central tinha se tornado altamente dependente também dessa contribuição, né? Então, se tivéssemos trabalhado na época a substituição por outro mecanismo, de uma forma transitória, de uma forma mais unitária e discutida no conjunto do movimento sindical, talvez o resultado tivesse sido diferente. Mas, enfim, vai ser muito difícil, e principalmente os trabalhadores concordarem que você agora simplesmente reinstale um mecanismo como esse do imposto sindical. Eu acho que vai ser muito complicado. Deixa eu ver aqui, a pergunta do Leandro. Sim, a CIA é presente no Brasil. Não só a CIA, a FBI, a DEA, né, das drogas, etc., estão presentes e estiveram presentes durante os nossos governos também, por intermédio de convênios, de acordos abertos ou sem a existência de acordos, né? Porque isso faz parte do aparato da política externa norte-americana, das suas embaixadas, de ter esses representantes presentes. E eles atuam abertamente ou clandestinamente, né? E a história demonstra claramente isso. Agora, o golpe, por exemplo, de 2016, tudo o que foi feito contra as empreiteiras brasileiras, contra a Petrobras, contra a Odebrecht, contra a Braskem, né? Que foram, inclusive, obrigados a fazer acordos judiciais lá nos Estados Unidos, com o Departamento de Justiça americano, é uma ingerência externa absolutamente inaceitável, mas que a legislação deles possibilita. E o objetivo, né, desse golpe de 2016 nada mais era do que assumir o controle da nossa exploração de petróleo e do controle de um governo que vinha demonstrando sua soberania, que vinha demonstrando sua política própria nas relações internacionais e que poderiam vir a atrapalhar, em algum momento, os interesses dos governos norte-americanos. E veja bem, naquela ocasião tratava-se de um governo democrata, o governo Barack Obama, não era o governo Trump ainda. Ou seja, há uma série de questões, principalmente relacionadas à política externa estadunidense, que é absolutamente comum entre democratas e republicanos, e por isso que é importante tomar isso em consideração também na hipótese da vitória do Joe Biden na semana que vem. Se é suficiente o governo de esquerda para evitar? Não, pode não ser suficiente, mas isso é necessário, um governo de esquerda, para pelo menos começar a tomar medidas em relação a isso. Que, aliás, foi também o problema que o governo Evo enfrentou, né? Quando ele se opôs à política antidrogas do governo estadunidense, né? Que interferia diretamente na soberania boliviana, aonde a produção de folhas de coca é para questões locais, religiosas, culturais, inclusive de consumo, não de cocaína, mas de consumo da própria folha, o chá e outros subprodutos, por razões absolutamente geográficas e locais. Não sei se alguém aqui já esteve em La Paz. Tenta dar uma corridinha ali no dia que você chegar, para ver se você não desmaia, se não puder tomar um chazinho de coca aí para dar uma equilibrada entre glóbulos brancos e vermelhos do teu sangue. Enfim,
Eu acho que é isso. Se porventura não respondi, me recordem, me chamem a atenção, que aí no próximo bloco eu tentarei recuperar a falha. Ok. Bom, vou em relação basicamente aos comentários, né, da Suzy e do Claudir, certo? Correlação de forças esquerda-direita no Brasil nesse exato momento. Não, como eu disse antes, eu não creio que essa eleição municipal vai ser uma eleição que provoque grandes mudanças. No entanto, eu acho que a esquerda vai recuperar um espaço que nós perdemos 4 anos atrás, nas eleições municipais. Depois nós fomos relativamente bem com a candidatura do Haddad e Manu nas presidenciais de 2018, mas as eleições de 2016, do ponto de vista da conquista de prefeituras, número de vereadores, prefeitos e prefeitas, etc., foi muito ruim. Vamos reconhecer. Então, eu acho que recuperaremos espaço nessa eleição atual em relação a isso. Isso é importante. Importante porque acumula. E eu acho que a estratégia que temos hoje, que temos que seguir hoje, é exatamente de acúmulo de forças mesmo, visando não somente a eleição, mas visando o dia a dia e os enfrentamentos que são necessários. E aí o movimento sindical, obviamente, joga um papel importante, porque todas as vezes em que o movimento sindical ou outras organizações sociais conseguiram se mobilizar, isso mexe com a opinião pública brasileira, porque coloca em evidência uma série de demandas, uma série de carências, uma série de necessidades e que acabam adquirindo a simpatia e o apoio do conjunto da população. E isso ajuda a transformar, né? Quando você, então, tem a oportunidade, via uma eleição ou algum outro tipo de processo no momento, que é o que aconteceu em outros países latino-americanos, aí, principalmente em 2019. Colômbia não é o melhor exemplo, embora o resultado da eleição municipal ali tenha sido interessante, com a vitória, a retomada do governo de Bogotá, né, que é o segundo maior orçamento do país, mas com o processo equatoriano, onde o governo teve que recuar no acordo que estava negociando com o Fundo Monetário Internacional, principalmente em relação aos subsídios aos combustíveis, que a população reivindicava que continuasse. Esse processo chileno, que agora culminou não, mas tem um momento muito importante, que foi o plebiscito do final de semana passado, né? E agora a batalha continua agora para eleger uma boa Assembleia Nacional Constituinte, garantir que os itens tenham o apoio de 2/3 de cada um deles, né, para poderem ser aprovados, porque senão a situação complica, né? O resultado eleitoral da Bolívia, o que já houve na Argentina, e o resultado das eleições municipais do Uruguai, que também foram importantes. Então, é um processo, né? E aí os diferentes atores têm que jogar, e têm que jogar peso. Nós estamos num momento muito difícil do movimento sindical brasileiro hoje, com a reforma trabalhista, com a desfinancialização de toda a ordem aí, né, com esse ataque que houve às finanças dos sindicatos, né, que evidentemente coloca dificuldades, mas eu não concordo que o problema de movimento sindical débil em outros países se deva à ausência de um imposto sindical, por exemplo. Tem outros problemas. Na América Latina, para te dar um exemplo, só tem 3 países que têm um sistema sindical parecido com o brasileiro, que é a Argentina, Uruguai e Brasil. Nos demais países, a organização sindical é por empresa e com um número mínimo de trabalhadores. Então, no Chile,
Cada grupo de 14 pessoas que você conseguir reunir numa assembleia, você cria um sindicato. Então, tem empresas lá com 20 sindicatos, que todo mundo quer criar um sindicato para ter estabilidade no emprego. Né? Agora, o que um sindicato de 14 pessoas no meio de, sei lá, uma empresa de transporte de 500 representa? Nada. Então, o problema não é o financiamento desse sindicato de 14 pessoas. O problema é que é um sindicato de apenas 14 pessoas. E isso não é sindicato. E assim é no Chile, assim é na Colômbia, e assim é em vários outros países. No Paraguai, cada agência bancária pode ter um sindicato. E normalmente tem, às vezes, de centrais sindicais diferentes, inclusive. Então, é um pluralismo sindical absolutamente desorganizado, sem critério, de acordo com as normas internacionais, inclusive. A Convenção 87 não fala que tem que ter pluralismo e que cada sindicato tem que ter um número mínimo de 14 ou 25 trabalhadores. Não, fala que os trabalhadores têm que decidir com liberdade e autonomia que tipo de organização querem ter. Né? Então, é isso que pode nos fortalecer e atribuir um papel mais incisivo e mais importante aí para o movimento sindical. Né? Então, eu acho que o problema maior é esse. Claro que, decorrente de um sindicato de 14 pessoas, vem o problema do financiamento. E se você não tem financiamento, você também não tem ação sindical. Se não tem ação sindical, você não influencia absolutamente nada. Né? Agora, nós aqui temos uma cultura sindical, que eu acho que nós temos que continuar explorando, ou seja, as assembleias, né, a organização, a sede do sindicato. Agora, nós temos que nos abrir para outros setores que estão fora do movimento sindical, que são trabalhadores, mas que não estão organizados, que é o que pode trazer a nova força, o novo poder de influência para o movimento sindical e sair dessa representação corporativa que nós estamos acostumados, que foi importante, eu não vou negar isso de jeito nenhum. Eu acho que a segunda revolução industrial, do ponto de vista da organização sindical, foi absolutamente fundamental, obter o reconhecimento dos sindicatos, obter a legalização dos sindicatos, obter a legalização da negociação coletiva, enfim, todo esse processo que nós vivemos, mas ele é insuficiente para organizarmos a classe. Nós temos que pensar agora numa dimensão maior, numa dimensão dos trabalhadores enquanto classe e não enquanto corporação de metalúrgico, de eletricitário, de professor, né? Mas pensar como um todo e com as devidas características que marcam o mercado de trabalho nos dias de hoje. Que por mais, vamos dizer assim, o crescimento econômico reduz a informalidade, mas ela não extingue a informalidade. Então, nós temos que estar visando isso, ou seja, como que organizamos a todos, como nós podemos ser inclusivos. A receita para isso, bom, aí temos que discutir mais. Eu acho que tem uma resolução importante do último Congresso Nacional da CUT, que fala sobre isso, organização local do trabalho, uma série de outras questões, que eu acho que tem que ser recuperado e tem que ser aprofundado e trabalhado para poder ser implementado nas nossas bases aí, né? Ou tomando em consideração essa nova realidade. Bom, eu acho que diante das últimas questões é isso que eu queria comentar e agradecer essa oportunidade e desejar muito sucesso para vocês na organização aí da CUT Rio Grande do Sul e na continuidade das lutas, como dizia Olívio, boa luta, né? Que ela possa sempre estar
presente aí no nosso dia a dia. Um grande abraço a todos.